Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 35 minutos. Muito bom dia, excelente sexta-feira para você que até agora ficou na companhia do Gustavo Frison com o Circuito Fechado. Tá aqui o recado, amanhã ele está de volta na reapresentação do Circuito Fechado aqui na programação da RB. Sexta-feira que vem, edição inédita, sempre às 10 horas da manhã, coladinho com o Jornal Gente, sua companhia de segunda a sábado às 8 horas, colado também no Primeira Hora. Programação da RB sempre recheada de informação, de prestação de serviços, fazendo companhia para você. E agora com o Manhã Bandeirantes, destacando o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do interior do estado que nos acompanha pelo FM 85.7. E obrigado a você que está conosco pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ouve a RB pelo portal bandmulti.com.br. Você nos acompanha também pelo nosso aplicativo Bandplay. E obrigado a você que gosta do rádio moderno, rádio com imagens, os detalhes com os bastidores no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos aqui no Jardim São Gabriel, youtube.com/Bandeirantes Campinas, comunidade a caminho dos 64 mil inscritos, contando com a sua participação também pela mensagem de texto. Se você já for inscrito no nosso canal do YouTube, você vai ver que tem ali chat ao vivo. Ali você pode mandar sua mensagem que nós vamos compartilhar com o ouvinte ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes. Se preferir, o WhatsApp está liberado. 19 é o DDD 971021493. 19 971021493. Mande pra gente a sua opinião, a sua sugestão de tema, a informação do que está acontecendo no seu bairro, no seu caminho para o trabalho. Agora o criançado está em férias escolares, então não vou nem dizer você que está levando seu filho para a escola, sua filha para a creche. Você tem as suas atividades e está seguindo a sua vida. Encontrou alguma coisa no caminho? Conte pra gente que nós vamos compartilhar com o ouvinte da Bandeirantes Campinas FM 85.7. Os trabalhos técnicos são de Alan Zanelato na mesa de som e na central técnica. Merecido período de descanso do Edson Freitas, que estará de volta segunda-feira aqui nos nossos estúdios. A coordenação técnica é do Gil Kleber, a coordenação de jornalismo do Walter Sena, a coordenação geral é de Rodolfo Neves. Vamos começar nosso giro, começar a nossa informação desta sexta-feira
Para você que está nas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, infelizmente, com um caso grave que aconteceu na manhã de hoje, rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, conhecida como Campinas-Montemor. No trecho ainda em Campinas, no quilômetro 5, se não estiver enganado, é a região ali do Parque Santa Bárbara, o quilômetro 5, um pouquinho para frente da Bosch, um ciclista que estaria na contramão morreu após ser atropelado e há uma interdição neste momento na SP-101. Deixa eu pegar as informações aqui da TESP através do Centro de Controle Operacional. Informações colhidas junto à Polícia Militar Rodoviária. Um veículo Polo trafegava pela faixa 2, a faixa mais próxima ao acostamento, e ao acessar a faixa de desaceleração no quilômetro 5, o condutor se deparou com o ciclista transitando na contramão de direção. Então ali é uma alça de acesso, por isso a desaceleração, e vinha um ciclista na direção contrária. Em razão da curta distância, segundo o relato do motorista, não houve tempo hábil para ele frear ou uma manobra que evitasse uma colisão frontal. Então o carro bateu de frente no ciclista. Na sequência, a vítima foi arremessada em direção à faixa 1, que é de maior velocidade. E ali acabou sendo atingido por um outro veículo que trafegava e o condutor também não teve tempo para desviar. Após os impactos, os dois veículos ficaram imobilizados no acostamento. Os dois carros, além da motocicleta também. A dinâmica, claro, vai ser analisada por câmeras de monitoramento. A história ainda vai ser investigada por parte da Polícia Civil. O acidente provoca ainda lentidão neste momento. Deixa eu ver aqui exatamente a atualização. Quilometragem exata é quilômetro 5 mais 500 metros. Foi por volta de 5 da manhã que chegou a comunicação com a colisão frontal. Às 5h07, informação de que a vítima já teve uma parada cardiorrespiratória depois do atendimento feito pelos socorristas da própria concessionária. E foram 40 minutos ali de tentativa até que próximo às 6 da manhã a morte foi confirmada, constatada por uma equipe médica responsável por esse atendimento. Nós temos nessa ocorrência o ciclista que infelizmente faleceu, 4 pessoas que estavam nos 2 automóveis e nenhuma delas se feriu. Então é um carro Gol, um carro Polo, os 2 estão no acostamento e mais a bicicleta que também foi recolhida da via. Tentando encontrar aqui quanto que tem neste momento de ponto de lentidão para orientar você, motorista, mas evite nos 2 trechos, tá? Porque isso gera uma curiosidade das duas formas. SP-101 na pista leste, deixa eu ver exatamente qual é a direção da pista leste da rodovia SP-101, a Campinas-Montemor, e infelizmente confirmada essa morte na manhã de hoje por parte da concessionária. A gente vai trazendo atualização para você ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes. Qualquer novidade do trânsito também que nesse momento provoca lentidão ali no trecho. Não estou conseguindo encontrar qual é o ponto exato ali, se tem algum ponto de referência para facilitar você, motorista. Mas evite a Campinas-Montemor nesta manhã. Se você for a Hortolândia, por exemplo, utilize outras rotas, outros caminhos para evitar o atendimento que continua ainda nesse local na manhã desta sexta-feira. A informação agora também de outras rodovias é no sentido Campinas, pelo que eu estou vendo aqui, no sentido Campinas. Informação também aqui de outras situações. Teve na madrugada de hoje um acidente na rodovia Anhanguera, no trecho que passa por Americana. Deixa eu ver aqui a informação como é que aconteceu. Uma moto trafegava por uma faixa quando no quilômetro onde o acidente aconteceu, que é o quilômetro 123, atingiu a traseira de um CVC que estava parado no acostamento. Então o motociclista acabou tombando por conta disso. Ferimentos considerados graves, O motorista do outro veículo não teve nenhum ferimento. Estava dentro do veículo pesado e não acabou sofrendo o impacto dessa colisão. Estou observando aqui outras rodovias do que pode ter acontecido nas últimas horas. Teve um engavetamento ontem à noite na rodovia dos Bandeirantes também.
O automóvel Corsa trafegava na faixa 2 do quilômetro 86, trecho também de Campinas, quando um veículo colidiu na traseira desse Corsa, projetou o carro contra um carro que estava à frente. Então, virou um engavetamento com 3 automóveis envolvidos e o carro que provocou a batida acabou fugindo, acabou indo embora. A concessionária está em busca de imagens que ajudem a identificar quem é esse motorista, quem participou dessa colisão. As demais rodovias, Dom Pedro I, neste momento com boa visibilidade para o tráfego e também boas condições tanto no sentido Jacareí quanto no sentido rodovia Anhanguera. E no mais, trânsito fluindo aqui pela região central com naturalidade, apenas aqueles pontos típicos para o horário que vão mesmo exigir uma paciência a mais do motorista que trafega pela região central, pela Avenida John Boy Dunlop. Centro de Campinas que está passando por algumas obras, falamos sobre elas aqui de recapeamento, de troca do piso das estações de ônibus do BRT. E a Prefeitura anunciou ontem, e o trabalho já começa nesta sexta-feira, de análise para nova etapa do BRT, o corredor exclusivo de ônibus que passa esse corredor pelas principais avenidas, ruas da cidade e que agora tem uma nova etapa exclusivamente no centro. Paradas, por exemplo, na Avenida Anchieta, próximo ao Paço Municipal. O repórter Igor Val acompanhou a coletiva de imprensa que trouxe algumas dessas novidades, conversou com o prefeito Dário Saad, com o secretário de Infraestrutura Carlos José Barreiro, e a gente explica um pouco mais sobre esse projeto que promete agilizar o trânsito na região central de Campinas. A partir de hoje começa a análise da documentação das empresas participantes das obras do BRT Central. Esta etapa tem prazo previsto de 4 meses e envolve contratos que somam mais de R$ 745 mil. Após a conclusão dessa fase, serão construídas 4 novas estações de transferências elevadas nas avenidas Anchieta, Orozimbo Maia e Moraes Salles, além da adequação do terminal central para receber o sistema BRT. Então ele funciona como se fosse um ponto de ônibus. Qualquer pessoa para, entra no ônibus, valida o cartão dele e segue a viagem. Com a estação, ele já está validado, então ele entra muito mais rápido dentro do ônibus do BRT e o ônibus ele sai mais rápido da parada na estação. De acordo com a Prefeitura, com a implantação das novas estações do BRT Central e com o piso rígido, os passageiros do transporte público terão mais segurança e conforto. As linhas BRT que irão integrar as novas estações do centro são o BRT 10, 11, 12, 20 e 25. As obras e os projetos integram um novo parque do governo federal, com repasse total de mais de R$ 54 milhões e devem ficar prontas em 2028. Essa licitação dos projetos executivos deve ser de 4 meses. Aí nós vamos licitar as obras, leva mais ou menos uns 3 a 4 meses, e 18 para executar as obras. Então, meados de 2028, nós vamos estar com o sistema totalmente operacional. Esse Carlos José Barreiro, secretário de Infraestrutura, falando sobre essa obra em Campinas. Ainda para fechar o assunto trânsito, deixa eu já te programar para o próximo domingo. Tem algumas alterações em função de um evento que vai acontecer na cidade de Campinas. É a 9ª Maratona de Campinas. Domingo, a Indec preparou um esquema especial para esse evento que integra a programação da comemoração do aniversário de Campinas de 252 anos. Expectativa de 2.500 atletas participando dessa prova. E uma competição que tem como concentração a Avenida Norte-Sul, a José de Souza Campos. Então, atenção, você que vai participar da 9ª Maratona de Campinas ou você que costuma passar pela região da Norte-Sul, tem algumas interdições programadas já para o comecinho da manhã de domingo. A competição vai ser largada ali no número 1600. Para ficar mais fácil, é em frente à antiga sede da Administração Regional 2, a R2, no bairro do Cambuí. A prova tem uma estimativa de 6 horas de duração, largada às 6 horas da manhã e a previsão em torno de meio-dia de já liberar todo aquele entorno. São 7 quilômetros de um trajeto e aí vem as interdições, passando pela Norte-Sul, sentido Taquaral, ruas Rosa Beloto Grande, Ari Barroso, Tomás Alva Edson e em seguida o percurso retorna a Norte-Sul.
Então tem provas de 7 quilômetros, 14 quilômetros, a maratona de 42 quilômetros, que a pessoa dá 2 voltas no mesmo percurso de 21 quilômetros. Então, por conta da 9ª Maratona de Campinas, o trecho da ciclofaixa de lazer Taquaral Norte-Sul não estará em operação no trecho da Norte-Sul, da Avenida José de Souza Campos. Já a partir de meia-noite de sábado para domingo, a INDEC vai fazer um bloqueio parcial na Norte-Sul entre as ruas Nuporanga e Dr. José Ferreira de Camargo, para montar o pórtico de largada, de chegada e tudo aquilo que envolve uma corrida desse tamanho, desse porte. Esse trecho vai ser o único totalmente fechado até o final do evento. Os outros, por onde os corredores vão passar, terão bloqueios parciais. O evento impacta 17 linhas de ônibus ao todo e foram instaladas 21 faixas informativas no trajeto para que o motorista hoje já comece a se organizar, hoje, amanhã, sábado, para no domingo saber quais são os pontos que deve evitar em função da 9ª Maratona de Campinas. Repito, expectativa de 2.500 atletas pelas ruas e avenidas da cidade. São 10h49. Vamos saber condições de tempo e temperatura e já se programar para o final de semana numa sexta-feira. Tudo bem que agora está mais perto do meio-dia, os termômetros vão subindo um pouco mais, mas a mínima hoje também foi mais alta. Ontem Campinas registrou como mínima 10,6 graus. Hoje, mínima foi de 12,3. Agora a temperatura na casa dos 20,6 graus, segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. Temperatura mais alta até aqui nesta sexta-feira. Tá um vento para cada um aqui, 14,8 km por hora é o vento neste momento. Tava lá fora agora há pouco, achei que eu ia ser levado junto com o vento. Se amarrasse uma corda, podia empinar pipa. Vi até uma pomba, tadinha, tentando voar e balançando assim com o vento tão forte que está passando aqui na região do Jardim São Gabriel. A umidade relativa do ar em 54%. Campinas não registra chuva nas últimas 72 horas. E agora a gente quer saber se vai mudar esse tempo para hoje e para o final de semana. Nath Luquezzi hoje está a caminho de Serra Negra, porque 1h30 da tarde tem edição especial do Band Mulher no projeto Band Inverno, numa das cidades mais queridas e aconchegantes aqui do interior paulista. Mas antes de pegar estrada, ela deixou pra gente aquela previsão do tempo para nos programarmos para um fim de semana com frio ou não, Nath Luquezzi. Bom dia para você. Oi, Heitor, um ótimo dia para você, bom dia para você, ouvinte, bom final de semana para nós, hein? Os próximos dias serão marcados por uma grande diferença entre as temperaturas registradas logo no início da manhã e durante a tarde. Isso por conta da atuação de um bloqueio atmosférico sobre o Atlântico Sul. Esse bloqueio é o que impede o avanço de instabilidades e é o que vai manter o predomínio de sol em grande parte do interior aqui do Sudeste, pelo menos até a próxima semana. Em contrapartida, o tempo seco favorece o forte resfriamento durante o período da madrugada, enquanto a presença do sol faz as temperaturas subirem rapidamente ao longo do dia. O resultado é uma grande amplitude térmica, uma característica bem comum durante o inverno, durante essa época do ano. Além da grande variação de temperatura, nós temos um outro padrão que vai acontecer durante essa próxima semana, durante o final de semana, o veranico. O veranico ele é caracterizado por vários dias consecutivos de tempo seco, predomínio de sol, temperaturas acima da média para a época do ano, que aconteceu bastante durante essa última semana. Então, apesar de ocorrer em pleno inverno, não significa calor extremo, mas um período sim de aquecimento persistente em relação ao período esperado para julho. Outro efeito desse padrão atmosférico é a redução da umidade relativa do ar. Então, durante as tardes da próxima semana, do final de semana, os índices permanecem aí entre 20%, 30% em diversas áreas do Sudeste, aumentando o desconforto provocado pelo ar seco. Além dos impactos para a saúde, como irritação das vias respiratórias, olhos, pele, a combinação entre baixa umidade relativa do ar, calor e vegetação ressecada também favorece o aumento do risco de queimadas. Então, atenção redobrada, principalmente agora no final de semana e o início da próxima semana. Para hoje, máxima de 25 graus, sábado teremos essa mesma máxima e a mínima vai ficar registrada aí em 13 graus. Já no domingo, mínima de 14 e máxima de 26 graus aqui na região. Muito obrigado, Nath Luquezzi. A campanha do agasalho aqui em Campinas alcançou a marca de
11 toneladas, passou da marca, 11.631 quilos de roupas, calçados e cobertores que foram doados, volume que se converte em proteção para as famílias que são mais vulneráveis nessa época do ano. O balanço foi divulgado ontem, registrando um aumento de 806 quilos em relação ao levantamento anterior do dia 8 de julho. Mobilização promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e ainda dá tempo. Faltam 15 dias para o término da campanha. Ela segue até o final deste mês de julho. Cada peça recebida amplia esse estoque e as doações estão sendo recebidas em diferentes pontos da cidade. 165 locais, pontos que estão distribuídos em shoppings, postos de combustíveis, nos prédios públicos, estão no Paço Municipal, na Câmara Municipal, na Sanasa. Todos esses locais têm um posto de arrecadação para você doar o seu agasalho em bom estado, obviamente. A campanha do agasalho, você pode encontrar os pontos todos no portal da Prefeitura. Se você jogar Campanha do Agasalho Campinas no Google, você vai chegar até essa lista completa com os 165 pontos e encontrar o mais próximo da sua casa. 10h54, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco aqui do Manhã Bandeirantes. Informações sobre uma ocorrência que mobilizou a polícia na manhã e tarde de ontem, cidade de Campinas, região do Jardim Itatinga. Um homem morreu depois de ser atingido por disparos da equipe do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Região do Jardim Itatinga foi onde terminou a ocorrência, mas ela começa ali próximo aos diques, depois que a polícia recebe uma informação de que o motorista que estava no carro recebeu uma arma de fogo das mãos de alguém. Foi dada a ordem de parada e ele teria jogado o carro na direção dos policiais. Ao ser feita a abordagem, um movimento com a arma fez com que os policiais disparassem e assim, como está registrado como evitar a injusta agressão, ele acabou tendo a morte confirmada ainda mesmo no local. A Lucimere Ramalho está chegando com as informações completas dessa ocorrência. Lucimere. O homem foi abordado nesta esquina da rua Constâncio Francisco com a Avenida das Amoreiras, no bairro Maria Rosa. O acesso foi fechado pelas viaturas. De acordo com informações da polícia, o homem que dirigia o carro teria recebido uma arma de uma outra pessoa na região dos diques. A partir daí, os policiais do BAEP, em motos, começaram a fazer um patrulhamento. Viram o carro e fizeram a abordagem. O motorista teria avançado com o veículo contra o policial, que conseguiu sair e pediu para ele descer. Ao informar que puxaria o freio de mão, o homem pegou uma arma e apontou para o policial, que reagiu efetuando disparos. O PM chegou a cair no chão e teve ferimentos leves. Os outros policiais também atiraram em apoio ao companheiro. O socorro foi chamado, mas o motorista do veículo já estava morto. A perícia esteve no local para coletar informações sobre a ocorrência. Às 10h56, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai ajudar a montar o cronograma para o final de semana. Algumas das opções de cultura, lazer e para você que vai pegar a estrada, que quer uma opção aqui próxima no interior paulista, tem uma festa saborosa na região de Piracicaba. Esses são alguns dos destaques que a gente conta para você na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O maior evento da Justiça do Trabalho do Brasil já está com inscrições abertas. Vem aí o 26º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Expo Dom Pedro, em Campinas, recebe grandes nomes do direito para uma programação de palestras e debates. Vagas limitadas. Acesse congressotrt15.com.br e faça sua inscrição.
Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Se você gosta de culinária italiana, tem uma ótima opção de passeio neste fim de semana. A cidade de Americana recebe o Festival Italiano, um evento gratuito que promete reunir sabores, música e muita tradição. A festa acontece no Americana Shopping, de hoje a domingo, com mais de 40 expositores oferecendo pratos típicos da Itália. O público poderá experimentar massas, pizzas, risotos, polenta, cannoli, gelatos, vinhos e diversas outras delícias da gastronomia italiana. Além da comida, o evento também terá apresentações musicais, danças típicas e atrações culturais que celebram a herança dos imigrantes italianos aqui no Brasil. A entrada é gratuita e o festival é pet friendly, ou seja, quem tem animais de estimação também podem levá-los para aproveitar o passeio. É uma ótima oportunidade para reunir a família, experimentar novos sabores e curtir um final de semana diferente com muita cultura e boa gastronomia. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. E já que o nosso querido Xandoca da Band FM trouxe uma das dicas para você curtir o seu final de semana aqui na região, vamos a outras atrações, a outras opções para quem quer pegar estrada, conhecer as cidades aqui do interior paulista e também saborear um pouco da nossa culinária típica dos nossos pratos brasileiros. Acontece neste final de semana, de hoje até domingo, o 6º Festival Gastronômico da Mandioca, que também estará junto com o 3º Pedal Fest, eventos marcados para a cidade querida de Santa Maria da Serra. Vamos saber um pouco mais sobre essas atrações que acontecem na Praça São Benedito a partir de hoje até o próximo domingo. Conosco, o prefeito da cidade, Josias Zani Neto, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes. Prefeito Josias, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Um bom dia. Obrigado por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte e espectador aqui da Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pela Manhã Bandeirantes, na Band Campinas. É uma satisfação, Santa Maria da Serra, poder estar divulgando o nosso 6º Festival Gastronômico. Festival Gastronômico marcado por música típica, marcado por sabores ligados à mandioca, mas com muitas outras atrações. Estou vendo aqui no cardápio, prefeito, bolos salgados, porções, doces, sorvetes, cervejas, licores. Música sertaneja hoje já com a dupla Felipe Falcão. Amanhã tem Samba da Aninha com Aninha Barros. Domingo, Rodrigo José e Banda. Rodrigo José é um artista completo, conhecidíssimo aqui no interior de São Paulo. Um evento que deve atrair gente de boa parte do estado para a cidade de Santa Maria da Serra. Ou eu estou enganado? Com certeza, né? Chegar no 6º ano num festival como esse, num produto aí muito típico e conhecido no nosso município. Há mais de 60 anos, nós temos aqui fábricas que produzem a farinha de mandioca e também aí os produtores que vendem a mandioca de mesa. E dentro desse roteiro é que a gente teve a oportunidade de criar aqui o Festival Gastronômico a partir de 2021 e agora nós estamos realizando o 6º festival. Realmente é todo esse cardápio que você disse aí. É tudo aquilo que é a base de mandioca. Inclusive nós temos aí uma competição na gastronomia que nós vamos premiar aí os melhores pratos em 3 categorias: comidas de boteco, pratos tradicionais e também bolos, doces e bebidas, tudo à base de mandioca, numa forma da gente estar incentivando o empreendedorismo, a cultura, o turismo, enfim, a gente poder trazer oportunidade de mostrar o nosso produto a todo o nosso interior paulista. Estou vendo aqui alguns dados, por exemplo, em 2022, um levantamento de que Santa Maria da Serra, destaque na produção de mandioca, com cultivo em mais de 1.500 hectares, mais de 70 produtores
empregando na atividade aproximadamente 1/3 dos mais de 6 mil habitantes. Esses números continuam assim, melhoraram ainda mais. Qual a importância da mandioca na economia de Santa Maria da Serra, prefeito? Realmente, esses dados são atuais, eles estão a cada ano crescendo. Nós temos 3 fábricas de farinha de mandioca, nós temos produtores de mandioca e temos agora esse terceiro elo, que é essa questão de a gente poder produzir a gastronomia. Tanto que nós fomos premiados com o prêmio da CPL, a Cadeia Produtiva Local Consolidada da Mandioca, pelo programa SP Produz, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, porque nós conseguimos comprovar os 3 elos que compõem essa cadeia produtiva. A produção, os produtores rurais, são mais de 70 produtores que produzem a mandioca, a indústria que transforma, e o terceiro elo, que é essa questão da gastronomia e poder, aí, um campo mais amplo na cultura, no turismo. 11h04, a gente vai retomar o contato com o prefeito de Santa Maria da Serra, conosco o prefeito Josias Zani Neto, falando sobre o evento que acontece neste final de semana, o 6º Festival Gastronômico da Mandioca, na Praça São Benedito. Atrações turísticas, atrações culturais, muito sobre a culinária típica da cidade, nessa que é a capital paulista da farinha de mandioca e mandioca de mesa, produto tão importante para a nossa alimentação no dia a dia e também para a economia de Santa Maria da Serra. Evento que conta com o Departamento de Turismo, Cultura e Evento e que acontece na Praça São Benedito, com a programação completa também no portal da Prefeitura, santamariadaserra.sp.gov.br. Prefeito, o senhor me ouve só para a gente testar o contato aqui novamente? Ainda não. A gente vai refazer o contato, portanto, com o prefeito de Santa Maria da Serra para você também já se programar. Você que quer pegar a estrada no final de semana. É a região ali próxima a Piracicaba. Santa Maria da Serra é uma cidade extremamente aconchegante, cidade gostosa de se visitar, cerca de 6 mil habitantes e que tem também nessa tradição rural uma das suas grandes forças de economia e também para atrair gente da região de Piracicaba, da região de Campinas. Uma viagem ali aproximadamente de 2 horas de Campinas até a cidade de Santa Maria da Serra. Pegar um caminho aqui que seja mais fácil, pode pegar, por exemplo, a rodovia dos Bandeirantes, e ali você vai entrar na Geraldo de Barros e vai praticamente cair dentro da cidade. Então você vai passar ali por Artemis, vai passar por Piracicaba, Águas de São Pedro, coladinho ali as 2 cidades turísticas também, Águas de São Pedro e São Pedro, você vai ter Santa Maria da Serra como um dos seus destinos. E pode ser a sua opção para o final de semana. Enquanto a gente tenta retomar o contato com o prefeito, só para a gente concluir esse nosso bate-papo, já que estamos falando sobre produtos agrícolas, sobre aquilo que vai à nossa mesa, você sabe que aqui em Campinas há uma queda nos preços de hortifruti neste mês de julho e também na medição do mês anterior. O Ceasa, por exemplo, identificou alguns desses preços e a Graziele Geronde preparou uma reportagem para a gente entender por que ficou mais barato fazer feira ultimamente. Ela conversou com o gerente da Ceasa, o Ricardo Munhoz, e traz na reportagem um pouco mais sobre os produtos que estão mais acessíveis ao nosso bolso. Graziele. A Lucélia sempre consome batata. Na mesa dela, o legume não pode faltar. Pelo menos em 15 dias eu sempre estou comprando e fazendo, porque eu gosto muito da maionese. Então lá em casa é de lei a maionese. Agora ficou mais barato consumir o legume. O preço da batata caiu 21,43% entre 6 e 13 de julho, passando de R$ 5,60 para R$ 4,40 o quilo na venda em atacado. O levantamento da Ceasa Campinas mostra que outros 10 itens também tiveram redução. Entre eles, tomate, maçangala, morango, acelga, jiló, quiabo, batata doce e cenoura. Nós estamos hoje em plena 3ª semana, então essa análise que nós vamos fazer vai ser de um período passado, né? Nós tivemos uma movimentação de preços para baixo de alguns produtos, mas cada um deles tem um comportamento de safra próprio. Provavelmente nós estamos atribuindo às férias escolares,
essa diminuição de consumo e, em consequência, uma queda de preços. Se no atacado os produtos de hortifruti ficaram mais baratos, no varejo o consumidor também pôde sentir a diferença. O tomate, por exemplo, passou dos quase R$13 para R$ 7,98, o que representa um alívio no bolso. Percebi a queda no tomate, na batata, a banana também diminuiu um pouquinho. Apesar da primeira semana ter tido queda, o gerente da Ceasa explica que os produtos de hortifruti podem ter a interferência de vários fatores e o preço voltar a aumentar. Como cada preço vai ter seu comportamento, vai ter um cenário diferente e o mercado também muda com isso. Vale a pena comprar produtos que não estraguem e deixar estocado em casa? Sempre vale a pena, ou produtos de maior durabilidade, né? Ou guardá-los adequadamente para que eles não pereçam tão rapidamente. Bom, só para concluir aqui o contato, nós tentamos novamente contato com o prefeito de Santa Maria da Serra, infelizmente não conseguimos, mas fica aí, portanto, uma das atrações também para o final de semana, para quem gosta de saborear. Eu prefiro a mandioca frita, mas tem aquela mandioca mole, os doces à base de mandioca e tudo mais que esse produto consegue ser saboroso na nossa mesa e também num evento destinado a esse item que é fundamental para a economia da cidade de Santa Maria da Serra. Final de semana, portanto, tem a Festa da Mandioca aqui no interior paulista. E outras atrações que vão marcar o final de semana. Aqui em Campinas, vamos saber quais são os shows que estão mobilizando clubes, casas de show. Amanhã, às 10 horas da noite, no ginásio do Clube Concórdia, tem Humberto Gessinger no encerramento da turnê Acústicos Engenheiros do Havaí. Versões mais intimistas de clássicos dessa banda gaúcha que fez história no rock brasileiro a partir dos anos 80 e até hoje, com tantos sucessos que estão eternamente na nossa memória. O Papa é Pop. O ingresso é a partir de R$100. Amanhã tem Fábio Júnior em Campinas. O grande galã da música romântica se apresenta amanhã no Royal Palm Hall. A atração principal deste sábado, 10 horas da noite, na Casa de Shows, que tem ingressos a partir de R$170, reunindo sucessos da carreira, como Pai, Alma Gêmea e tantas outras músicas que embalaram gerações. Para quem gosta de teatro, tem muitos shows de stand-up aqui em Campinas. Hoje, 5 da tarde, no Teatro Oficina do Estudante, no Iguatemi, tem o humorista Ítalo Senna, que não é parente de Walter Senna. A apresentação, deixa eu ver, quarta-feira tem Maurício Meirelles, às 8 horas da noite, quarta-feira, dia 22. Se tiver ingresso ainda, a partir de R$70, que geralmente esgota muito rápido. Domingo também tem show de humor no Teatro Oficina do Estudante, com Chico da Tiana no show Caipiramente Falando, personagem que leva ao palco histórias, causos, aquele humor caipira que a gente sabe que é a cara do Brasil também, a partir de R$50. Que mais que vai acontecer aqui em Campinas? Tem roda de samba. Foi ontem essa roda de samba. Tem, infelizmente. Quem mais que tem aqui? Síntese e Tulinho. Rapper Síntese, comemorando 10 anos do álbum Trilha para o Desencanto da Ilusão, vai convidar Tulinho se apresentando no Brazuca amanhã, sábado, a partir das 10 horas da noite. Ingressos a partir de R$30. Brazuca, que fica no distrito de Barão Geraldo. Tem um concerto bem interessante, chama Starlight Concert, que é uma reunião ali de algumas bandas de instrumentos com luzes que ficam no palco, uma mistura de música com efeitos visuais, cantando sucessos das bandas Queen e Coldplay. A Inglaterra foi eliminada da Copa do Mundo, mas o rock britânico continua sendo a sensação. Amanhã, 9 horas da noite, no Teatro Oficina do Estudante. Tem Samba do Barbieri com Samba de Dom, noite de samba e pagode. Sábado no Barbieri Futebol Clube, ingressos a partir de R$30, também no distrito de Barão Geraldo. O que mais que vai acontecer aqui em Campinas? Tem outras cidades aqui da região. Tem show da Elba Ramalho que vai acontecer de graça sábado em Amparo. Cantora apresenta grandes sucessos da carreira no Festival de Inverno de Amparo, sábado agora, de graça. Não está falando do horário do show. Um pequeno detalhe. Mas o evento gratuito para
toda a família. O Festival de Amparo no domingo vai receber a banda Nenhum de Nós, também outra banda gaúcha, sucesso nacional, fechando o Festival de Inverno no Lago do Mercado, fica ali na Praça Doutor Araújo, no centro de Amparo. Essas são algumas das atrações aqui no final de semana para Campinas e também a nossa região. A Nath Luquezzi, 13h30 no Band Mulher, vai ter a lista completa com outras atrações e outros eventos que marcam também a região nesse final de semana. Depois do intervalo, mais informações sobre Campinas, sobre a nossa região, o noticiário nacional. A gente vai trazer a reação do governo federal sobre o tarifaço e essa discussão política em torno das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a produtos brasileiros. E a sua mensagem pelo 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Falei que era curto? Já estamos de volta. Antes da gente entrar no noticiário nacional, deixa eu trazer duas informações aqui de Campinas. Primeira delas, o Centro de Saúde São Marcos está com atendimento modificado nesta sexta-feira pela manutenção da rede elétrica desse CS. A sala de vacina, a farmácia, o acolhimento e os procedimentos gerais estão alterados para o Centro de Saúde Santa Mônica. Quem tem consulta agendada nesta sexta-feira pode ficar tranquilo porque a consulta está marcada. Uma parte na própria unidade, outra parte no CS Santa Mônica. A prefeitura diz que os pacientes foram informados antes. Então não é para ninguém chegar de surpresa e não, a sua consulta está em outro posto hoje. Eles disseram ter entrado em contato com essas pessoas para já irem direto ao Centro de Saúde Santa Mônica. Os pacientes que foram atendidos ou que pretendiam ser atendidos só vão receber o atendimento médico em caso de urgência no local. A indicação para que a população retire medicamentos em qualquer centro de saúde, independente do local da residência. E a manutenção ocorre hoje e amanhã. O atendimento no Centro de Saúde São Marcos só volta ao normal segunda-feira. O Centro de Saúde Santa Mônica, para onde foi direcionado o serviço, fica na rua Olívio Manuel de Camargo, número 297, no Jardim Santa Mônica, e hoje funciona até às 7 horas da noite. A outra informação é sobre dengue. A Secretaria de Saúde divulgou o alerta desta semana da arbovirose. Os bairros com alto risco de transmissão da doença, que agora são 27. E eu vou dar a lista aqui para você, região por região. Na região leste, Jardim Novo Flamboyant, Jardim Nova Esperança, Jardim Boa Esperança, Vila Brandina e Chácara da Barra. Na região noroeste, Cidade Satélite Íris 1, Jardim São Judas Tadeu, Residencial São Luís e Jardim Campina Grande. A lista dos bairros com risco alto de transmissão da dengue na região norte tem o Parque Beatriz, Jardim Miranda, Vila Dutra e Jardim Aurélia. Na região sudoeste estão o Jardim Santa Lúcia, o Jardim Ieda, Vila Palácios e o Parque Residencial Vila União. Na região sul, os bairros são o Jardim Monte Cristo, Jardim Marisa, Jardim São Domingos, Vila Palmeiras 1 e Vila Palmeiras 2. E na região suleste, a Vila IP, o Jardim das Oliveiras, Jardim Amazonas, pertinho daqui, hein, Alan? Parque Jambeiro e Parque Indústria. Por que esses bairros entram na lista? Alguns fatores. Casos confirmados, que em Campinas, neste ano de 2026, são 3.415. Bairros onde você tem um número alto de criadouros identificado pelas equipes da prefeitura e bairros onde muita gente não abre o portão para as equipes da prefeitura. Então, como não tem a certeza se há um possível criadouro ali ou não,
são bairros que entram nessa lista pelo risco alto de incidência. A prefeitura vem trabalhando, segundo informações oficiais, nessas regiões para diminuir o risco para a população. Lembrando que 80% dos criadouros, segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, estão dentro de casa. E para acabar com a proliferação do mosquito, eu sei que você já sabe que toma esse cuidado, mas muita gente parece que se esqueceu ou nunca tomou esse cuidado. É evitar acúmulo de água, lata, pneu, qualquer objeto que fique na garagem, no quintal de casa, que possa acumular um pouquinho d'água, já é o suficiente para se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti, o vetor da dengue, do zika vírus e da chikungunya. E por isso, melhor forma de prevenção é cuidar da nossa casa. Caixa d'água que não pode ficar aberta, vaso sanitário inutilizado que às vezes você deixa no quintal. Não, uma hora eu vou dar um fim nisso. Acaba acumulando água, acaba sendo um perigo para você, para sua família e também para os seus vizinhos, que nada tem a ver com esse acúmulo. 11h18. Vamos entrar no noticiário nacional com um assunto que, claro, está preocupando a economia brasileira e a insegurança sobre o que vai acontecer após o anúncio do tarifaço de Donald Trump a alguns produtos brasileiros. O governo federal, o governo brasileiro, se pronunciou a respeito da decisão, dizendo que tudo aquilo que foi negociado partiu do Brasil, que os Estados Unidos não se mostravam assim tão a favor de uma negociação como eles vinham dizendo. Bom, vamos separar aqui a discussão em duas partes. Existe a questão técnica e existe a questão política. Vamos primeiro saber sobre as questões técnicas. O Pedro Teixeira conversou com diplomatas, representante do Itamaraty, vice-presidente que deu uma declaração, e Geraldo Alckmin foi quem participou ativamente lá no ano passado das negociações que frearam esse tarifaço. Então, das questões técnicas, a gente fala agora na reportagem do Pedro Teixeira. O governo brasileiro já esperava o anúncio do novo tarifaço, mas não vê justificativa para a medida. Nos últimos 15 anos, os Estados Unidos teve conosco 424,5 bilhões de dólares de superávit na balança comercial. A medida é extremamente injusta e descabida, não tem menor justificativa. Já o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, rebateu as declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre Lula. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. O governo disse ainda que as iniciativas de diálogo para um acordo partiram do Brasil. Desde março de 2025, o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais ou por telefone, nos níveis presidencial, ministerial e técnico com autoridades norte-americanas. Depois da confirmação do tarifaço, o governo pode acionar a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso no ano passado. A lei permite que o Brasil imponha tarifas adicionais sobre produtos e serviços dos Estados Unidos. Alckmin disse que a lei será aplicada no momento adequado e prometeu apoio aos setores atingidos. O governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados, conquistar novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior. O governo também ressaltou que seguirá mantendo as negociações na tentativa de derrubar as tarifas. A gente vai seguir protegendo o PIX. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida. Seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país
que nos trate com o devido respeito. Os setores afetados ainda calculam os impactos da medida. Se levarmos em consideração que as exportações brasileiras para os Estados Unidos são aquelas exportações que mais geram emprego no Brasil, estamos sem dúvidas diante de um cenário onde a competitividade da indústria brasileira será colocada em risco e sob uma pressão adicional. A Fiesp lamentou a sobretaxa e criticou o Planalto. Disse que a opção do governo por ruídos diplomáticos, críticas personalistas e desalinhamento político com os Estados Unidos acabou por minar uma cooperação bilateral de mais de 200 anos. Alguns setores atingidos pelo novo tarifaço preocupam mais o governo. Na lista, etanol, vestuário, açúcar orgânico, papel, máquinas agrícolas e calçados. Um sapato que é feito para o mercado norte-americano, ele não pode simplesmente pegar, não, esse produto eu vou exportar para um outro mercado ou colocar no mercado interno. Ele não é um sapato da fábrica, ele é um sapato feito sobre encomenda do comprador. O governo dos Estados Unidos justifica a escalada tarifária, alegando que o governo brasileiro não negociou de boa fé. Washington cita uma lista extensa de queixas que vão desde a falta de combate ao desmatamento e à corrupção até críticas ao sistema de pagamentos eletrônicos, o PIX, e preocupações com a liberdade de expressão e decisões judiciais contra plataformas digitais. O secretário de Estado Marco Rubio personalizou a crise quando declarou que o presidente Lula colocou o seu ego à frente do bem-estar do povo brasileiro ao não ceder nas negociações. E é óbvio que isso já virou munição política. Pro lado de Lula, pro lado de Flávio Bolsonaro e daqueles que se colocam como terceira via. Vamos ouvir o que disseram os personagens políticos que vão pedir o seu voto até outubro na reportagem do Alex Guzmão. O presidente Lula cumpriu agendas internas. Em uma rede social, o pré-candidato à reeleição responsabilizou a família Bolsonaro pelo tarifaço. Numa postagem, ele afirmou: "É triste constatar que o lamentável desfecho das investigações baseadas na seção 301 faz parte do enredo construído com a ativa colaboração da família Bolsonaro." O presidente diz que são falsos patriotas que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o Brasil, movidos por objetivos eleitoreiros. Num vídeo, Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, rebateu e culpou a postura de Lula pela taxação. Ele acusou o governo brasileiro de não ter negociado com o governo americano. A gente está num avião sem piloto. Quem olha para o Lula não enxerga futuro, enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança. Chega, o Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder. O pré-candidato lança um programa com propostas voltadas às mulheres. A ideia é coordenada pela ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, um nome cotado para ser vice na chapa do senador ao Palácio do Planalto. Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD, que cumpriu a agenda em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, responsabilizou Lula e Flávio pela retaliação americana. Você vê claramente que há o interesse ao Lula provocar os Estados Unidos, querer neste momento atender a sua vontade, que é a taxação. Lula realmente lutou pela taxação. E o outro teve a infelicidade de dizer que ela deveria ser prorrogada para depois das eleições. Então ninguém pensou no Brasil, pensou apenas num processo eleitoral. O pré-candidato do Novo, Romeu Zema, reclamou da postura do governo brasileiro diante do tarifaço. Disse que a medida dos Estados Unidos coloca em risco empregos no país. Criou atritos desnecessários e transformou a política externa em palanque eleitoral. Se tivesse agido com responsabilidade, poderia ter evitado essa retaliação. Mas uma coisa tem de ficar clara: os erros do governo Lula não justificam o tarifaço americano. Renan Santos cumpre agendas em Fortaleza. O pré-candidato do Missão também criticou Lula e Flávio Bolsonaro e avaliou que o Brasil perdeu oportunidades de negociação. Colocar a questão das terras raras na mesa para poder negociar e tirar acordos vantajosos para o Brasil. Da maneira como está, a gente está só fugindo da discussão com os Estados Unidos e não vai ficar bom para a gente, como não ficou.
Bom, uma análise rápida do comportamento de cada pré-candidato. O presidente Lula se coloca como o super-herói e defensor da soberania brasileira. Flávio Bolsonaro se coloca como o super-herói a defender os interesses e ter uma boa aproximação, como o candidato que pode ter uma boa relação com os Estados Unidos e mudar esse cenário. Eles vão trabalhar nisso até outubro. Ronaldo Caiado e Renan Santos fazem o papel que se imagina de uma terceira via. Atacar os dois. A culpa é dos dois. Um porque não soube negociar e o outro porque está atrapalhando. Agora, o comportamento do Romeu Zema é que é curioso. É o samba de uma nota só. É PT, 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 PT. E nada de criticar Flávio Bolsonaro. Se você, como governador de Minas Gerais, quer se lançar candidato a presidente, você tem que se mostrar diferente daqueles que estão liderando. Me parece que Romeu Zema ainda está trabalhando, pressão que eu tenho olhando de fora, para ele ser chamado como vice de Flávio Bolsonaro, que ainda não definiu esse posto, embora muito provavelmente será de uma mulher. Mas é o sonho de muita gente na direita ter a chapa Flávio e Romeu Zema. Eu ainda acho que Zema, se não for candidato a vice de Flávio Bolsonaro, vai ter uma candidatura quase como linha auxiliar a Flávio. Caiado já começou a fazer apontamentos para os dois lados e Renan Santos é o franco atirador dessa disputa. Mas não sei se vai dar tempo de alguém se lançar como uma terceira via de fato. Eu sei que vai dar tempo de uma mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. Sexta-feira nosso programa é mais curto, mas você participa pelo 19971021493. Agradecendo aqui ao Alexandro, morador do centro, agradecendo ao querido Marco Bedin, torcedor ponte pretano, que amanhã vai acompanhar a Macaca aqui na RB, ao Adriano Vermelho, que eu já sei que vai torcer para a Espanha na final da Copa do Mundo. Uma mensagem ainda dá tempo aqui do nosso ouvinte participar. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Heitor, sobre as tarifas, o tarifaço. Manda. Engraçado, né? Um ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos falou aí das falas do Lula mundo afora. Um analista político, esse chegou a contar, falou que o Lula citou o nome Trump 67 vezes nas viagens que fez ao exterior, sempre descendo o sarrafo. Lógico que queria ver a reação, né? O Marco Rubio, filho de cubanos, sabe as desgraças que os pais passaram com o regime cubano, né? Tem ódio da esquerda. Aí vai o Lula descendo o sarrafo, não, porque eu sou da terra do Lampião. Quando vem a reação, a culpa é de quem? Do Flávio. Como se o Flávio e o irmão dele tivesse assim, uma influência monstruosa sobre o governo americano. O governo americano colhe informações através dos dois. Não tem serviço de informação. E tem gente que repete isso. Não, eles são traidores da pátria. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar, gente. Isso aí que está acontecendo é simplesmente a colheita do que o Lula plantou lá fora. Não tem outra explicação, né? Ele não gosta. O Trump, cadê a química que tinha? Era a química ou fermentação que estava fermentando para virar o que virou? Ele não gosta do Lula. Será que quando ele falou que a relação é volátil, ele quis dizer que o Lula é falso? Simplesmente isso. Grande abraço a todos. A opinião do Paulo Neves, eu sigo com a minha opinião de que Donald Trump e o governo norte-americano, bilionário, eles gostam de dinheiro. Seja de esquerda, de direita, dinheiro não tem ideologia. Eles gostam daquilo que é bom para eles. E a gente tem que negociar o que é bom para a gente. Rapidamente, um agradecimento a você que está conosco aqui no Manhã Bandeirantes, convidando você a acompanhar 1h30 da tarde a Nath Luquezzi dentro do Band Mulher. Hoje ela já está a caminho de Serra Negra para essa edição especial. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você, excelente final de semana e até segunda-feira. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.